Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Bom dia. Irmãos, nós vamos continuar então no livro, na carta de Paulo aos Filipenses. Nós ficamos algum tempo sem seguir essa carta. Na semana passada nós falamos sobre a questão, continuamos falando sobre a questão da imitação e demos ênfase na questão do mau exemplo. E já temos ficado já há algum tempo já nesse capítulo 13, irmãos. Quão grande e rico é esse capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Ele mostra a essência da vida cristã a partir da justificação, do desejo de querermos mais de Cristo Jesus, do anseio de vivermos tendo Ele como nosso alvo, como nosso foco, da ambição de queremos conquistar mais a Cristo, de prosseguir para esse alvo. Nós falamos também sobre a questão da imitação, Paulo se apresentando como alguém que, devido ao seu ensino e sua vida, devia ser imitado, mostrando também que outros irmãos fiéis no Senhor, piedosos, também devem ser imitados. E aí nós começamos, irmãos, o versículo 18, com Paulo dizendo: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, queridos, que nessa manhã nós possamos compreender um pouco melhor sobre o que é a cruz de Cristo. Pois antes de falarmos sobre os inimigos da cruz de Cristo, é importante que nós tratemos do assunto: o que é a cruz de Cristo? O que a cruz de Cristo significa para nós? O que ela representa para nós? Então, nessa manhã, eu queria reservar essa manhã para nós podermos tratar sobre esse assunto. O que é a cruz de Cristo? E o tema da mensagem de hoje é a cruz de Cristo, para que possamos entender no que se faz o inimigo da cruz de Cristo, contra o que o inimigo da cruz de Cristo se posiciona. Amém? Vamos orar? Ó Deus eterno, na Tua presença mais uma vez estamos, ó Pai, reunidos como corpo de Cristo, a Tua igreja. Louvamos a Ti, ó Pai, por esse grande privilégio que nos dás. É pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo que aqui mais uma vez estamos, elevando nossas vozes, Pai, Te adorando, meu Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, e abrindo a Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações nessa manhã, para que possamos perceber a grandeza do que temos em Cristo Jesus e da sua obra redentora realizada por nós na cruz do Calvário. Nós Te pedimos, ó Deus, abra os nossos olhos para que possamos perceber, nossos corações para que possamos sentir, ó Deus, o grande amor com que Tu tens nos amado. Nos amaste e Tu tens nos amado, hoje e sempre, Pai. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, como eu já vinha dizendo, o que é a cruz de Cristo? O que a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz referente à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? O que a cruz de Cristo significa para nós, cristãos? E quando eu falo para nós cristãos, para nós protestantes. Muitos de nós, ou melhor, alguns de nós viemos do catolicismo. E ainda que não tenhamos vindo do catolicismo, nós conhecemos a tradição católica, né? Da importância que a Igreja Católica dá à cruz, mas de uma maneira errada. Os católicos costumam até fazer o sinal da cruz, mas com que objetivo? Objetivo místico, objetivo supersticioso, como se aquilo protegesse ele de alguma forma. Agora, para nós evangélicos, cristãos, protestantes, reformados, o que significa a cruz de Cristo? O que ela representa para nós? Que relação há entre a cruz de Cristo e a nossa justificação? Que relação há entre a cruz de Cristo e o nosso discipulado cristão?
Então eu queria tratar sobre esses assuntos, irmãos, nessa manhã, e pedir que o Senhor nos abençoe, nos guie na sua palavra. Hoje nós não abriremos, com a graça de Deus, vários versículos tratando sobre a cruz de Cristo. E trataremos sobre a cruz de Cristo sobre dois aspectos: a cruz e a justificação, a cruz e a santificação. Para entendermos, irmãos, que a cruz de Cristo, ela é fundamental para a nossa fé. Fundamental para aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Fundamental para que hoje estejamos aqui. Se não fosse a cruz de Cristo, a sua obra redentora, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Amém? Então, a cruz é um objeto visto no Novo Testamento. Você não vai encontrar a palavra cruz no Velho Testamento. E a cruz, ele era um instrumento de punição, um instrumento de morte, e muito utilizada no Império Romano na época de Cristo Jesus, nosso Senhor, há 2000 anos atrás. A cruz era um meio cruel, era um meio de execução de um criminoso que havia sido condenado à morte por um delito hediondo. Então, se havia um criminoso e ele cometeu um crime hediondo, e depois do julgamento ele havia sido condenado à morte, recebido sobre si pena de morte, muito provavelmente ele receberia a cruz como instrumento para essa punição. Agora, eu queria que vocês entendessem da seguinte maneira: a cruz não era simplesmente um instrumento de morte. Para o Império Romano, sim, era um instrumento de morte, uma punição dolorida, sofrida, era uma tortura para a pessoa antes que ela viesse a falecer. Mas, numa visão bíblica, escriturística, das Sagradas Escrituras, para os judeus, aquela era uma morte maldita. Ela não era simplesmente uma morte sofrida, dolorida, era uma morte maldita. Isso a gente vai ver em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Abram comigo. Gálatas 3, 13. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Essa é a visão, irmãos, que os judeus tinham. Maldito. A pessoa que era crucificada era considerada como maldita. E por que ela era considerada como maldita pelos judeus? Por causa de uma citação em Deuteronômio. Voltemos lá para Deuteronômio. Nós não temos a palavra cruz em Deuteronômio, mas temos o aspecto da crucificação bem claro em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22. O aspecto da maldição da cruz está aqui em Deuteronômio 21, 22 e 23. Capítulo 21, versículo 22. Se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Olha o conceito, irmãos. É o mesmo conceito da cruz. Foi pendurado no madeiro. Não está nem na terra nem nos céus. Está num limbo. Está numa situação de maldição. E por que essa pessoa era pendurada no madeiro? Ela havia pecado. Ela se tornava exemplo. O exemplo maligno, o exemplo de maldição. Um exemplo a não ser seguido. Essa pessoa era maldita, considerada como uma maldita de Deus. E ali ela não poderia passar a noite,
Porque, olha que interessante, para que a maldição daquela pessoa não contaminasse a terra, ela teria que ficar pendurada para que todos a vissem até o final do dia. No final do dia, tira ela em terra. Esse é o conceito, irmãos, da cruz no Velho Testamento. Isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Apesar dele não haver pecado, apesar dele não haver mal algum nele, apesar dele ter sido santo, justo e perfeito, essa maldição foi lançada sobre ele. E ele foi visto como maldito de Deus. Isso a gente pode ver em Isaías 53. Desprezado, humilhado, maldito de Deus. Essa é a condição, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos para Gálatas, capítulo 3, e vamos pegar nos versículos anteriores ao que nós lemos. Nós lemos Gálatas 3, 13. Agora nós vamos pegar o versículo 10. Peguem o versículo 10 de Gálatas 3, e olha o que está escrito. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-la. Nesse trecho nós temos dois momentos em que fala maldito todo aquele que. Primeiro, maldito todo aquele que está debaixo da lei. Por quê? Ele não consegue praticá-la. Por isso que ele é maldito. E depois, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora olha que interessante. O Senhor Jesus Cristo, ele foi feito maldito da metade para o final. Porque alguém que está sujeito à lei, ele está sujeito a cair em pecado, porque todos nós somos pecadores. E uma vez que essa pessoa cai em pecado, ela se faz maldita. E a maldição, então, é sacramentada em cima dela, quando ela é levada ao quê? A pena da morte, a pena de morte, levado ao madeiro. Maldito porque pecou, maldito porque ele foi levantado no madeiro. É o que está sendo falado aqui por Paulo. Maldito todo aquele que estivesse debaixo das obras da lei, porque ele não vai conseguir cumprir, ele vai pecar e vai se fazer o quê? Maldito diante de Deus. E depois, maldito por quê? Porque a maldição dele vai ser confirmada na pena de morte, na morte, porque o salário dessa maldição, desse pecado, é a morte. Mas aqui nós vemos quem? O Senhor Jesus Cristo, que não havia cometido pecado. Ele não era maldito diante do Pai. Ele era o Filho amado em quem o Pai tinha todo o prazer. Mas ele se fez o quê? Maldito em nosso lugar. Ele havia dito já em Mateus, capítulo 5, 17, que ele não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. E ele a cumpriu perfeitamente. Agora eu pergunto, por que ele, depois de cumprida a lei perfeitamente, se torna maldito no madeiro? A maldição do madeiro estava destinada somente àqueles que já eram malditos pela lei. Já tinham sido amaldiçoados pelo descumprimento da lei. Por que o nosso Senhor se faz maldito? Aqui em Gálatas 3,13 mesmo nós vemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Estão percebendo? Nós caímos, nós transgredimos a lei, nós nos fizemos malditos. Mas Cristo nos resgata dessa maldição, fazendo o quê? Fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Estão percebendo, irmãos? A cruz, quem merecia a cruz? Nós. Quem merecia estar pendurado no madeiro? Nós. Porque nós nos fizemos malditos pela quebra da lei. Nós transgredimos a lei e nos fizemos amaldiçoados, malditos diante do Pai, malditos diante de Deus. Nós merecíamos aquela punição. Éramos nós que devíamos estar lá.
pendurados. A cruz está destinada àqueles que se fizeram malditos pela transgressão da lei. E uma vez amaldiçoados pela transgressão da lei, o maldito deve ser punido com uma punição amaldiçoada. A cruz. Percebem? A punição é de acordo com o pecado. A punição é de acordo com o crime. Um crime hediondo, uma punição hedionda. Um crime maldito, uma punição maldita. Essa é a condição nossa, irmãos. Pela transgressão da lei, nós merecíamos não apenas morrer, mas merecíamos uma morte que deixasse evidente para todos que era a morte de um amaldiçoado. É a cruz que faz jus à condição do amaldiçoado que transgrediu a lei. Todo pecador merece uma punição maldita. A cruz de Cristo merece ser pendurado naquele madeiro. A cruz não era para ser a cruz de nosso Senhor, era para ser a nossa cruz. Em Romanos 4:25 diz que o Senhor Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Ele se faz maldito em nosso lugar. Não é uma condição apenas do Senhor Jesus morrer por nós. Ele se fez maldito. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E diante de Deus, o Filho amado, em quem Deus tinha todo prazer, Deus não olha mais para ele, não pode. Maldito, espúrio. Amados, esse é o peso da mensagem da cruz. Esse é o fundamento do Evangelho. Esse é o fundamento da cruz de Cristo. Se você desvincular a cruz do Senhor Jesus Cristo, acabou o Evangelho. Se você desvincular Cristo Jesus da cruz, acabou o Evangelho. O Evangelho é Cristo e a sua obra de redenção realizada na cruz do Calvário por nós. Então, amados, foi por nossas transgressões que Jesus, nosso Senhor Jesus, se fez maldito em nosso lugar. E ainda que Deus homem, santo, perfeito, justo, reto, Ele se fez pecado por nós. Abram comigo em 2 Coríntios 5:21. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós vamos entrar aqui no primeiro ponto. Qual? A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e a justificação. Por que que Ele se fez maldito em nosso lugar? Por que que Ele se fez pecado por nós? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós vemos que a cruz de Cristo é o fundamento, a base para a justificação. Ele morreu em nosso lugar. Nós merecíamos ser punidos. Não nos esqueçamos disso. A punição era devida a nós. Mas Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si a nossa condenação. E por isso, hoje, depois de crermos nele, somos justificados pela fé. Se não houver essa paga, se não houvesse esse sacrifício, não haveria evangelho, irmãos. Entendamos isso.
Sábado passado, não ontem, o sábado anterior, nós estávamos evangelizando, eu, o Fábio e o Silvano, e falando da situação que todos nós temos como pecadores. Uma moça falou assim: mas Deus perdoa. Se a gente se arrepender, Ele perdoa. Eu falei: não. Por que não? Mas Deus não perdoa? Deus ordena a gente se arrepender? Sim. Mas Deus não perdoa o arrependido, simplesmente porque ele se arrependeu de cometer um ato pecaminoso. Não existe perdão para um arrependimento vazio sem a cruz. Então entendamos, sem a cruz, sem a obra de Cristo realizada por nós, não existe perdão, não existe arrependimento. Por mais que você se arrependa, alguém tem que pagar. E se não houver o pagamento realizado por Cristo na cruz, não existe perdão, não existe arrependimento. Então entendamos, irmãos, muitas vezes a gente acaba sendo pego de surpresa. Quando as pessoas falam assim: mas Deus não perdoa? Fala: não, Deus não perdoa. Deus não perdoa. O perdão dele por nós é porque Cristo Jesus pagou o preço. Cristo Jesus verteu o seu sangue na cruz por nós. Caso contrário, não tem perdão para um Deus justo. Para um juiz que é justo, não existe perdão. Se aquele juiz é justo, ele vai cobrar o quê? Pagamento da dívida. Então as pessoas pensam que Deus é um Deus bonzinho. Sabe, se eu me arrepender, na realidade, Ele vai me perdoar. Não existe perdão barato nas Sagradas Escrituras. O único perdão que existe é porque Cristo pagou por nós. Se Ele não tivesse pago, não existiria perdão. Não há misericórdia para o transgressor. Não há perdão para o transgressor. Não há clemência para o pecador. Fora de Cristo, há só condenação. Então nós temos que entender isso daí tem que ficar muito claro em nossas mentes, para que nós consigamos entender o que Cristo Jesus fez por nós, e a importância da cruz, porque se não houvesse cruz, todos nós estaríamos perdidos. Se não houvesse cruz, todos nós estaríamos na condição de malditos, esperando somente o quê? A condenação final. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 1 de Pedro 2, 24. Para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Então entendamos, irmãos, Ele se entregou e Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro o quê? Os nossos pecados. Se Ele não tivesse feito isso, o peso, o fardo dos nossos pecados ainda estariam em nossas costas. É por isso que o peregrino, como relatado por John Bunyan, quando ele se vê diante do quê? Da cruz de Cristo, cai o quê? O fardo das suas costas. Porque Cristo Jesus carregou sobre o madeiro os nossos pecados. Se não houvesse cruz, não haveria alívio desse fardo que nos levava, puxava para o inferno. Em 1 de Pedro ainda, capítulo 3, verso 18, diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, uma única vez, o que Jesus faz? Ele morre por nós, pelos nossos pecados. O justo pelos injustos. Ele, justo, santo, perfeito. Por quem? Por nós, malditos, pecadores. Para que uma vez mortos para os pecados, nós possamos
viver. Viver para a justiça. Sermos conduzidos a Deus. Então, amados, a cruz de Cristo é o fundamento do Evangelho. A cruz de Cristo é o fundamento do Evangelho. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 2:2. Ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão o quê? A Jesus Cristo e este crucificado. Estão percebendo, irmãos? Temos que pregar quem? Jesus Cristo. Só Jesus Cristo? Não. Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o grande erro, irmãos, que muitas religiões cometem. O catolicismo, por apresentar uma cruz sem Cristo. E o espiritismo, por exemplo, que se diz uma religião cristã, por apresentar Cristo sem a cruz. Cristo eles apresentam como um sábio, um filósofo, um mago, um gênio. Em vão. O Senhor Jesus Cristo, sem a cruz, isso não é evangelho. Pode se tornar uma religiosidade, mas não é evangelho. O evangelho é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a obra que Ele se propôs a realizar em nosso favor, o justo pelos injustos, o santo pelos ímpios. E infelizmente, muitas igrejas evangélicas hoje têm apresentado um Cristo sem cruz, um Deus sem a cruz, um Deus que ama, um Deus que perdoa, mas sem cruz. Esse Deus não existe. Esse Deus seria iníquo, seria ímpio. Então, entendamos, irmãos, é Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o fundamento do Evangelho. Esse foi o Evangelho que Paulo pregou aos Gálatas. Vamos voltar para Gálatas capítulo 3, versículo 1. Olha que interessante que Paulo fala. Paulo está condenando o mover dos Gálatas, do Evangelho, para onde? Para o legalismo. Vocês estão saindo daquilo que lhes foi apresentado como Evangelho e estão indo para quê? Para o legalismo? Achando que vocês vão sair da condição de malditos, amaldiçoados pelo pecado, pelas obras de vocês? Não dá. Não dá. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Vocês pecaram, vocês se fizeram malditos. Ou é em Cristo, ou vocês estão perdidos. Não existe nada que você faça que te tire dessa condição de amaldiçoado. A não ser o quê? Sangue. Sangue. O sangue de Cristo. Por isso que nós devemos o quê? Crer. Estão ouvindo, crianças? Creiam. Creiam. Não há nada que vocês façam que vai melhorar essa condição. Nada. É por isso que Paulo fala aos Gálatas: ó Gálatas insensatos. Capítulo 3, versículo 1. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Interessante que Paulo não fala assim: o que fascinou vocês, ante cujos olhos foi apresentado Jesus Cristo como Salvador, Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo como Filho de Deus. Não, ele faz questão de dizer Jesus Cristo como crucificado. Esse é o fundamento do Evangelho, irmãos. Foi na cruz, irmãos, que o nosso escrito de dívida foi cancelado. Por isso, pudemos ser justificados. E esse cancelamento, irmãos, foi realizado por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo pagou a nossa dívida
com o seu precioso sangue. Abram comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Olha o que fala, Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, para vocês, malditos de Deus, que haviam caído em transgressão e pecado, e estavam mortos nos seus delitos e pecados, o que aconteceu? Vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Como? Como que Ele pôde nos perdoar? Perdoar todos os nossos delitos? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Essa é a ideia, irmãos. Fomos perdoados, por quê? Porque a nossa dívida foi paga com o precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário. Se não fora isso, irmãos, se não fora isso, estaríamos perdidos. Não há perdão fora da cruz de Cristo. Não há arrependimento fora da cruz de Cristo, não há misericórdia fora da cruz de Cristo. Não há amor fora da cruz de Cristo. Não há bondade, não há benignidade. Tudo isso nós experimentamos de Deus. Por quê? Por causa da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles onde? Na cruz. Irmãos, éramos escravos do pecado, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos debaixo de um reino, o reino das trevas. E eram esses principados e potestades que tinham poder sobre nós. O que o Senhor Jesus faz? Ele nos perdoa e nos transporta. Deus nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira de debaixo da autoridade desses principados e potestades, porque Ele venceu-os, triunfando sobre eles. Onde? Na cruz. Na cruz, irmãos. Essa é a realidade da cruz do Calvário, irmãos. A derrota dos principados e potestades, onde? Na cruz. Eles perderam a autoridade sobre aqueles que creram em Jesus Cristo e foram justificados. Por causa do quê? Da obra redentora dele na cruz. É a cruz, irmãos. A cruz. Em João 12, 31, vamos abrir juntos. João 12, verso 31 e 32. E olha que interessante a relação. Eu peguei os dois versículos justamente para fazer essa relação. Eu ia pegar só o versículo 32 que diz: E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim. Mas olha o que diz o 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim. Autoridades principais e potestades, eles perderam. Eles foram derrotados na cruz do Calvário. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo foi levantado. E essa citação que Jesus faz, quando for levantado da terra, Jesus está falando, e eu, quando me fizer maldito do Pai, e for levantado da terra, no madeiro, eu atrairei todos a mim. Olha que fantástico, irmãos. Em Deuteronômio, o pecador era levantado no madeiro como exemplo de punição, para que ninguém seguisse o seu exemplo. Aqui, o Senhor Jesus Cristo é levantado da terra, como exemplo de misericórdia e graça,
para que pudéssemos ser atraídos por Ele, e víssemos Ele, contemplássemos Ele, maldito do Pai, mas por nós, em nosso favor. Foi desse modo que nós fomos atraídos, irmãos. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, levantado no madeiro, fomos atraídos por Ele. Por quê? Por causa da divindade dEle, por causa da grandeza, da sabedoria, da inteligência dEle. Não, fomos atraídos a Ele, porque Ele se entregou por nós. Ele nos tirou da condição de malditos, e como mediador entre Deus e o Pai, entre Deus e nós, pecadores, Ele nos reconcilia com o Pai. Essa é a bênção do Evangelho, irmãos. O Senhor Jesus Cristo se tornando manifesto, por meio do quê? Da cruz. Percebam, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele não se tornou manifesto somente por sua sabedoria, por sua inteligência, por sua piedade. Ele se tornou manifesto por meio da cruz. Ele atraiu-nos por meio da cruz. Ele nos levou ao Pai por meio da cruz. De modo que a cruz, irmãos, ela é o fundamento do anúncio do Evangelho. Se nós abrirmos em João 3, vamos comigo para o Evangelho de João, capítulo 3. Verso 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Por isso que em Hebreus fala, olhando firmemente para quem? O autor e consumador da nossa fé. Esse crer, no versículo 15 de João 3, diz respeito a você olhar. Nós lembramos, a gente se recorda dessa história relatada no Pentateuco, onde Moisés levanta a serpente no deserto, e aqueles que haviam sido picados pelas serpentes, quando olham, o veneno perde seu efeito. Olham para quem? Para a serpente de bronze erguida no madeiro. E aqui está o nosso Senhor Jesus, sendo erguido no madeiro. Para quê? Para que possamos ser atraídos por Ele. E levando os nossos olhos, creiamos nele. Para que todo o que nele crer, para que todo o que nele olhar, para que todo o que para ele mirar, tenha a vida eterna. Então, amados, se nós cremos e fomos justificados por Cristo Jesus nosso Senhor, hoje nós desfrutamos do quê? De paz. Paz com Deus. Por quê? Porque fomos reconciliados com Deus através do nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, que veio e se fez maldito em nosso lugar. E sofreu uma punição própria, digna de um maldito, de um amaldiçoado, em nosso lugar. É por isso que em Colossenses 1:20 diz, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, a reconciliação foi feita entre nós e o Pai, por Jesus Cristo, o nosso mediador. Mas como? Como? Com ele conversando com o Pai, falando, Pai, perdoa eles. Pai, quebra esse galho. Não! Pelo sangue da sua cruz.
Não existe perdão fora da cruz de Cristo, irmãos. Tenhamos isso muito bem fixado em nossa mente. Não existe reconciliação sem ser pela cruz de Cristo. Não existe. Qualquer obra que tentemos fazer para sermos reconciliados com Deus, é uma maldição ainda maior sobre nós. Qualquer tipo de legalismo que faça com que você imagine-se angariando, conquistando, conseguindo reconciliação com Deus, para apaziguar os seus pecados do passado, isso é muito mais maldito do que os seus pecados anteriores. Porque com isso está jogando a cruz de Cristo no lixo. Está fazendo dela algo desprezível. Percebem? É justamente o que nós estamos vendo aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Quando Paulo fala, diante de Cristo e da cruz de Cristo, tudo o resto para mim se tornou vão, lixo, escória, perda. Ele está enaltecendo Cristo e a sua obra. Agora, se nós pegarmos e tentarmos justificar os nossos pecados por meio das nossas obras, nós estamos falando que tudo pode ser usado para me reconciliar com Deus. E a cruz de Cristo é lixo, é escória, é perda. Percebem? Ou uma coisa ou outra, irmãos. Ou a cruz é tudo para você, ou se você vive numa vida de legalista, a cruz é lixo para você. E você continua na condição de maldito, na condição de amaldiçoado. Colossenses 1:20, que havendo feito a paz pelo seu sangue, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa é a reconciliação que temos com Deus em Cristo Jesus, irmãos. Esse é o fruto, irmãos, da mediação realizada por Cristo em nosso favor. Enquanto Ele cumpre as exigências da lei e sofre a condenação merecida para o transgressor maldito, nós, pecadores, somos chamados a quê? A crer. Crer e sermos justificados. Crer e sermos reconciliados. Este é o Evangelho, irmãos. Esta é a importância da cruz de Cristo. Agora eu digo para vocês que esse Evangelho é escandaloso. Esse Evangelho é louco. Essa mensagem, a mensagem da cruz de Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios 1, abram comigo, 1 Coríntios 1, essa mensagem é loucura, irmãos. Essa mensagem, ela é escandalosa. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E aí ele vai explicar por que a pregação é uma loucura. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Percebem? Irmãos, Paulo resume aqui a humanidade em duas partes: judeus e gentios. Os religiosos judeus, que conheciam a Deus pelo Antigo Testamento, pelos profetas, pela lei e pelos profetas, e os gregos, que não tinham conhecimento de Deus. Digamos hoje que seriam os religiosos e os ímpios, os mundanos. Os religiosos queriam o quê? Poder.
A cruz não era poder. A cruz é sinal de fraqueza, sinal de miséria, sinal de maldição. Como que os judeus poderiam crer na mensagem da cruz? Para eles, era escandaloso demais. Como que alguém feito maldito de Deus pode resolver o meu problema, o problema do meu pecado? Era muito escandaloso. Agora, em contrapartida, para os gregos que buscavam sabedoria, eles buscavam coisas grandes, sublimes, altas, para a mente humana. Quando eles falavam, o quê? Cruz? Crer na cruz? Cadê a sabedoria disso? Cadê a sabedoria nisso? Eles não podiam aceitar. Loucura para os gentios, loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O poder, os sinais que os judeus buscavam, eles não conseguiram enxergar na cruz de Cristo. A cruz se tornou a pedra de tropeço para eles. Mas para aqueles que foram chamados, a cruz e o Senhor Jesus Cristo se tornou poder. Poder salvífico. Poder transformador da vida do pecador. Agora, os gregos, eles queriam coisas sublimes, grandes, altas. Cruz se tornou pedra de tropeço para eles. Mas para os chamados, a cruz é a sabedoria de Deus. Cristo Jesus crucificado, Ele é o poder de Deus, a sabedoria de Deus para nós. Então, amados, é por isso que aqui mesmo em 1 Coríntios 1:17, olha o que é dito: porque não me enviou Cristo para batizar. Voltem um pouquinho no versículo 17 do capítulo 1 de 1 aos Coríntios. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule o quê? A cruz de Cristo. Olha o que Paulo está falando. Muitas vezes, nós tentamos tornar a mensagem da cruz mais palatável, mais suave ao paladar dos homens para que eles possam recebê-la. Erro. Paulo está falando, eu não vim aqui pregar para vocês com sabedoria de palavras, para que eu não anule o quê? O objetivo da cruz. Qual é o objetivo da cruz? Aos que se perdem, pedra de tropeço, escândalo, loucura. Para os chamados, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, amados, a cruz, ela é dolorosa, ela é cruenta, ela é sanguinária, mas ela deve ser anunciada dessa forma. É dessa maneira, irmãos. Por quê? Porque aos chamados, ela vai ser reconhecida como o poder de Deus, poder para a salvação, poder para a regeneração, transformação do nosso ser. Leiam agora comigo 1 Coríntios 18, versículo seguinte. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, amados, que essa mensagem da cruz, essa palavra da cruz, possa ser anunciada. Nós temos um hino tradicional chamado A Mensagem da Cruz. E no hino diz, quanto eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, devemos amar essa mensagem, irmãos. Sem essa mensagem, irmãos, não há salvação. Sem essa mensagem não há redenção. Amemos a mensagem da cruz, mas não paremos somente no amor à mensagem da cruz.
amemos a Cristo Jesus e a tudo o que essa cruz significa para nós. Porque até aqui vimos a cruz como meio de justificação, agora vamos ver a cruz como meio de santificação. Por quê? Porque é na cruz de Cristo que nós encontramos poder, não poder simplesmente justificador, mas um poder santificador. Um poder que nos salva, mas um poder que nos transforma, que nos regenera. Um poder que nos dá vida, para que possamos viver de maneira digna do nosso Senhor Jesus Cristo, em santidade, em piedade. É na cruz que encontramos, irmãos, poder santificador na luta contra os nossos pecados. Em Gálatas 6,14, Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versículos anteriores está falando do quê? Dos judeus que se gloriavam nas suas obras e queriam se gloriar nos Gálatas através da circuncisão da carne deles. Paulo fala: não, longe de mim esteja me gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É na cruz que devemos gloriar-nos. Por quê? Porque nela, é por meio dela que Paulo fala, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Entendamos, irmãos, entendamos. Quando Jesus diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João fala isso. E Jesus também diz que aquele que ama o mundo não pode amar a Deus. O mundo está em oposição contra Deus. E Paulo está dizendo o que aqui? Ele fala assim: eu estou crucificado para o mundo. Eu fui identificado com Cristo na morte pelo batismo, como foi lido hoje na abertura do culto, em Romanos 6. Estou morto. Morri. Só que o mundo também morreu para mim. Não tenho relação mais nenhuma com o mundo. Estão percebendo, irmãos, a profundidade disso? A profundidade dessa verdade. E ela vem através do quê? Da cruz de Cristo. Eu me glorio, porque em Cristo estou morto, Paulo está falando. Morto para o mundo, e o mundo morreu para mim. Esse é o grande benefício espiritual que nós recebemos, irmãos. E do qual nós podemos fazer uso. O quê? O poder santificador da cruz de Cristo. E nós podemos observar esse poder sob dois aspectos. Primeiro, crendo que nós estamos nessa posição de mortificados. Certo? A cruz de Cristo, quando nós cremos nela, como Paulo disse em Romanos: eu fui morto, estou crucificado com Cristo. É uma posição que nós temos em Cristo Jesus. Então, primeiro aspecto, nós devemos crer nessa posição mortificada, adquirida pela fé nessa obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E dois, mortificando-nos, mortificando a nossa carne na dependência do Espírito Santo, tomando nossa cruz, negando a nós mesmos e seguindo a Cristo. Então, um aspecto é posicional. Eu estou morto, crucificado com Cristo. O outro aspecto é um aspecto prático. Eu estou morrendo. Como? Negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo a Cristo. Essas duas coisas, irmãos, andam juntas. Se você está crucificado com Cristo, a evidência é que você tem negado a si mesmo, tomado a sua cruz e seguido a Cristo. Agora, se você não está crucificado com Cristo, a evidência é que você não tem negado a si mesmo, não tem tomado a sua cruz e não tem seguido a Cristo. Por isso que a cruz, irmãos, é fundamental como poder de Deus também para a santificação.
Vamos abrir Romanos, que nós lemos essa manhã, Romanos 6, verso 5. E vamos ver um pouquinho dessa posição que nós temos, uma vez que fomos identificados com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Romanos 6, verso 5. Olha o que diz. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Paulo não está falando assim, talvez o velho homem foi crucificado, talvez você possa conseguir crucificar seu velho homem. Não, Paulo está falando, se você creu, você está numa posição em Cristo Jesus. Uma posição do quê? De crucificado. O seu velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Por que essa pessoa está justificada do pecado? Porque ela morreu em Cristo Jesus. Então nós estamos numa condição de morte posicional. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. É uma posição que temos em Cristo. Desse modo, o pecado já não mais nos domina. Porquanto quem morreu já está justificado pelo pecado. Então essa é a condição posicional que nós temos diante de Cristo. Nós cremos, então nós estamos mortos em Cristo Jesus para o pecado, estamos mortos em Cristo Jesus para o mundo. E creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. É uma posição que nós temos em Cristo Jesus. Gálatas 5, 24 diz: e os que estão em Cristo, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a sua carne. A nossa carne, o nosso velho homem estão crucificados em Cristo Jesus. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O problema é que a gente confunde muitas vezes essas verdades, irmãos. Creiam nessas verdades, para que uma vez crido nessas verdades, vocês tenham poder, provindo do Evangelho, para colocá-las em prática, quando a gente for para a parte prática da santificação. Aqui nós estamos tratando a parte posicional. Qual a posição que você e eu, nós que cremos, temos em Cristo Jesus? Nosso velho homem já foi crucificado. Nossa carne já foi crucificada. Estão entendendo? Apeguemo-nos a essa posição que nós temos em Cristo Jesus, irmãos. O problema nosso na luta contra o pecado é que nós nos esquecemos dessa posição santificadora que nós temos em Cristo Jesus devido à cruz. A cruz. Nós fomos mortos. Nós fomos mortos. Se nós cremos nele, irmãos, nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Aqui mesmo em Romanos, capítulo 6, versículo 8. Leiam agora comigo aqui. Ora, Paulo está falando, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós estamos mortos com Cristo, agora creiam que a vida que você vai ter daqui para frente é nele, é pelo poder dele. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Essa é a nossa situação. Se nós fomos identificados com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, nós morremos para o pecado. E uma vez mortos e ressuscitados nele, essa morte não tem mais domínio sobre nós. Pois quanto a ter morrido,
de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Fomos mortos para o pecado. Agora estamos numa condição de novidade de vida. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. É por isso que Paulo continua dizendo no versículo 11, assim também: vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, é uma questão de fé, irmãos. Por que Paulo fala considerai-vos? Porque a gente tira os olhos de Cristo e da sua cruz e colocamos os olhos nos nossos pecados, na nossa condição de pecaminosidade atual, olhando, vislumbrando, nos deleitando nos pecados remanescentes que há entre nós, que há em nós. E aí paramos do que? De olhar para Cristo. E não conseguimos considerar-nos mortos, nós estamos mortos para o pecado. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Você está morto para o pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Quando vem a tentação, você tem condições de lutar contra o pecado na dependência do Espírito Santo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Qual o seu problema? Incredulidade. E aí você não consegue, muitas vezes, se considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Percebem? É aqui que surge, irmãos, a nossa responsabilidade agora. Se posicionalmente nós estamos mortos com Cristo, crucificados, o nosso velho homem, a nossa carne, agora na prática, considere-se morto. E viva para Deus. É por isso que Jesus chega em Lucas capítulo 9, naquele trecho que nós tanto conhecemos, capítulo 9, versículo 22, ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto. Onde? Na cruz. E ao terceiro dia ressuscite. É necessário. É necessário. E aí ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, essa é uma condição de vida cristã. A vida cristã se resume em que? Negarmos a nós mesmos, dia a dia tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. É disso que Paulo está falando em Romanos 6. Considerai-vos mortos. Morra. Morra. Em Cristo Jesus, o meu velho homem, minha carne já está morta. É a condição posicional que nós temos em Cristo Jesus. Agora é a nossa condição prática, na condição prática. Nós devemos viver o dia a dia, o quê? Morrendo. Dia a dia, negando a nós mesmos. Dia a dia, tomando a nossa cruz. É isso que faz jus à sua condição posicional. Se você realmente morreu com Cristo, seu velho homem foi crucificado, igualmente a sua carne, você vai morrer dia a dia. Se você não está morrendo dia a dia, irmãos, cuidado. Provavelmente seja porque você não morreu, não foi identificado com Cristo na sua morte, não foi identificado com Cristo na sua ressurreição. E é por isso que você tem vivido uma vida medíocre. Por quê? Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse perder a vida é a condição prática, irmãos. Dia a dia devemos o quê? Perder a nossa vida por Cristo. Perder a nossa vida pelos irmãos.
perder a nossa vida pela igreja. Olha que interessante, Romanos 8,13. Abra comigo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Esse versículo foi um dos versículos que o Senhor descortinou diante das minhas vistas, e ele foi fundamental para o meu despertamento. Despertamento de alguém que nasce num berço evangélico e entendia o evangelho como algo meramente racional. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se você está alimentando o seu eu, o seu ego, se você está desviando-se da cruz, você está caminhando para onde? Para a morte. Você está deixando evidente que você não foi identificado com Cristo na sua morte. Você está deixando evidente que o seu velho homem não foi crucificado. Você está deixando evidente que a sua carne continua muito ativa. E você está caminhando para a morte. Agora, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito você negar o seu eu, negar o seu ego, se pelo Espírito você tomar a sua cruz dia a dia, se pelo Espírito você mortificar esse seu velho homem que está dentro de você ainda, essa sua carne, certamente vivereis. É na dependência do Espírito Santo, irmãos, que nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos. Porque agora nós temos Ele dentro de nós. Nós temos o poder santificador do Evangelho. Nós temos o poder santificador da cruz em nós. Vamos para Gálatas 2,19, onde diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha que interessante que Paulo está falando aqui em Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Por que ele fala morri para a lei? Porque ele morreu em Cristo. Aqui está a cruz de Cristo. Morri para a lei para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui Paulo está mostrando o quê? A nossa condição posicional. Paulo está falando, eu fui crucificado com Cristo, e a minha condição, minha posição hoje, é de alguém que está morto. Alguém em quem Cristo está vivendo. Cristo vive por meu intermédio. Essa é a condição posicional. Agora ele vai mostrar a condição prática. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, vivo na dependência do Espírito Santo, mortificando a mim mesmo, negando a mim mesmo, tomando a minha cruz. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso, irmãos. Essa é a vida, é a vida prática do viver cristão, do cristão, irmãos. Já não é mais ele quem vive, mas Cristo Jesus vive nele. É isso que lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por nós, logo todos nós estamos mortos. Essa é a situação posicional. Agora ele vai entrar na questão prática. E ele morreu por todos para que os que vivem, nós que agora vivemos, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a grandeza da cruz, irmãos. Ela mostra a nossa situação posicional, que não depende de nós, depende do que Cristo fez por nós na cruz. E Ele, concedendo-nos fé, pela fé nós somos identificados com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Agora, a partir dessa condição, dessa situação posicional, nós recebemos poder da cruz, poder da ressurreição de Cristo, para que possamos negar a nós mesmos,
viver essa vida, irmãos, de negação, de tomar a cruz, de mortificação. Isso é santificação, irmãos. A gente se ilude achando que santificação é você começar, sabe, a andar numa espécie de uma áurea celestial, uma espécie mística de, nossa, aquela pessoa é piedosa, olha o jeito dela andar, olha o jeito dela se vestir, olha o jeito dela falar. Irmãos, santificação é morte, é morrer. Me dói no coração, irmãos. Eu conversando com uma irmã aqui da igreja, ela falou, pastor, tantos anos na vida cristã eu nunca tinha ouvido falar de morte. Irmãos, isso é doloroso, irmãos. Isso é horrível. Muitos de nós reformados paramos na justificação. E na justificação nós nos alegramos. E a santificação? Santificação, para. Ou você tem essa consciência mística do que é santificação? Santificação é morte. É morte. O que fala do nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui em Filipenses, nós já estudamos. A si mesmo se humilhou e foi obediente, tornando-se obediente. Você fala assim, eu quero ser obediente. Mas você sabe qual a consequência da obediência? Morte, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você fala com os crentes na rua, o que vai te levar à salvação? A ser obediente. Você sabe o que é ser obediente? Você não sabe. Você não faz ideia. A obediência te leva para onde? Para a cruz. É cruz, irmãos. É cruz. A gente acha que ser obediente, o cristão ser obediente é que ele vai ganhar um tapinha nas costas e falar assim, muito bem, parabéns, você está sendo, ó. Não! A obediência, irmãos, está ligada com cruz. A santificação está ligada com a cruz. É tudo morte, irmãos. Deus quer que nós morramos. Esse é o objetivo do Evangelho. Morra. Morra. E pare para ver quão mesquinho muitas vezes é. A gente, nós lutando por nós mesmos. Lutando pelo nosso ego. Pela nossa carne. Morra. Morra. Esse é o ponto máximo do Evangelho, irmãos. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Então, irmãos, eu queria concluir dizendo que a cruz é o meio pelo qual Cristo Jesus nos justifica, mas ela também é o meio pelo qual Cristo Jesus nos santifica. E ela é o meio pelo qual o Senhor Jesus Cristo nos glorificará. Quando nós chegarmos às mansões celestiais, nós veremos o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que abriu o livro. Mas quem é ele? O Cordeiro, como que tendo sido morto. Cristo Jesus só se torna o leão da tribo de Judá porque ele foi o Cordeiro morto. Nós muitas vezes queremos desfrutar das benesses do Evangelho sem passar pela morte. Não existe isso. Não existe isso, irmãos. Compreendamos, amados, esses aspectos da cruz de Cristo. E entendamos que quando Paulo fala dos inimigos da cruz de Cristo, ele está falando daqueles que se opõem a esses aspectos da cruz. Percebem? E os inimigos da cruz de Cristo que Paulo aponta aqui aos Filipenses são homens e mulheres que estão inseridos no seio da igreja, estão alistados no exército de Cristo, mas estão lutando por si mesmos. Estão contratados para trabalhar na seara de Cristo, mas estão trabalhando para si mesmos. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. Esses foram chamados para viver para o seu Senhor, mas estão vivendo para si mesmos. Vocês percebem como é
É pesado, irmãos. É pesada essa mensagem, é séria essa mensagem. E aí eu pergunto, você tem amado a mensagem da cruz de Cristo? Você pode dizer, sim, eu amo a mensagem da cruz? Era uma mensagem de morte. Uma mensagem de morte. Que a cruz, irmãos, possa ter efeito na nossa vida. Um efeito de justificação. Possamos ver a grandeza da cruz de Cristo para a justificação, mas possamos ver a grandeza da cruz de Cristo para a santificação. E a grandeza da cruz de Cristo para a santificação é morte. Morra, morra, morra. Todos os dias, morra. Persevere morrendo. É nisso que se torna difícil a perseverança dos santos. Perseverar no Evangelho é perseverar morrendo. Porque senão não seria perseverança. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos curvar nossas cabeças e dar glórias a Deus por essa tão preciosa cruz. Louvamos a Ti, ó Pai, pela cruz do Calvário. Louvamos a Ti, Senhor, pelo Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue por nós, ó Pai. E Ele voluntariamente tomou essa cruz e morreu em nosso favor. Senhor, Ele se fez maldito em nosso lugar, Pai. Pai eterno, não há palavras, ó Deus, que nos façam, ó Pai, agradecer a Ti, ó Deus, tão grande salvação. Mas leva-nos, ó Deus, a não nos preocuparmos com palavras, Pai, mas a nos preocuparmos com a nossa vida. Para que a nossa vida, Pai, seja condizente, ó Deus, com essa mensagem. Que a nossa vida, ó Pai, seja condizente, ó Deus, com essa obra de redenção realizada por Cristo Jesus na cruz por nós. E que como Paulo, ó Pai, nós possamos dizer que ainda há muito que resta para sofrermos, para compartilharmos os sofrimentos de Cristo por nós, ó Deus, nesse mundo. Leva-nos, ó Pai, a tomarmos a nossa cruz, leva-nos a negarmos a nós mesmos. Leva-nos, ó Deus, a entender, ó Pai, que realmente nós éramos malditos de Deus e merecíamos essa cruz. Aquela cruz que Cristo Jesus tomou por nós, que nós possamos agora tomar essa cruz, ó Pai, mas não mais como malditos, como benditos Teus, filhos Teus, inseridos na Tua família, Pai. Que possamos tomar essa cruz com alegria, Deus, sabendo que é ela que nos identifica com Cristo. É ela que nos torna mais semelhantes ao nosso Mestre, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. E que é por meio dela que nós podemos servi-lo, servir a Tua igreja, servir os nossos irmãos, para a glória do Teu santo nome. Te louvo, Pai. Amém, Senhor.